Gramáticas livre de contexto. Ela é utilizada na especificação formal da sintaxe de uma linguagem de programação. É um conjunto de produções ou regras gramaticais da seguinte forma: A, que gera x1, x2, xn, onde a produção tem exatamente um símbolo A do lado esquerdo e pode ter 0 ou mais símbolos xi do lado direito. Dois tipos de símbolos podem aparecer em uma gramática livre de contexto. Os símbolos não terminais, que são elementos substituídos pelo lado direito das produções quando aparecem do lado esquerdo, e os símbolos terminais, que representam as marcações de uma linguagem ou tokens. Uma gramática livre de contexto define uma linguagem, e esta linguagem é um conjunto de strings de tokens, as strings, que é uma sequência, e os tokens, os terminais. Cada string de tokens é derivada de uma regra de produção. Derivação. Uma derivação é uma sequência de substituições de não terminais por uma escolha das regras de produção gramaticais. A derivação é o método utilizado para a construção de uma cadeia específica de terminais partindo de um não terminal inicial. Em geral, existem várias derivações para a construção da mesma cadeia de não terminais. Verificar se a sequência de tokens é reconhecida. Primeiro, inicia-se com o símbolo não terminal chamado raiz. Em seguida, aplica-se produções substituindo não terminais até somente restarem terminais. Uma derivação substitui um não terminal pelo lado direito de uma de suas produções. E, por último, este símbolo, na última linha, denota um passo de derivação. Definição formal de gramática livre de contexto. Uma gramática livre de contexto consiste em um conjunto finito de terminais T, um conjunto finito de não terminais N, disjuntos de T, um símbolo inicial S pertence a não terminais, um conjunto de produções ou regras gramaticais P, onde uma regra de produção é da forma A, que gera x1, x2 até xn, tal que A pertence a não terminais e x1 pertence a não terminais união com terminais. Uma produção com 0 símbolos do lado direito, n igual a 0, é da forma A gera vazio. E uma produção também é escrita como A gera alfa, tal que alfa pertence a conjunto de não terminais união com terminais. Derivação mais à esquerda e mais à direita. Derivação mais à esquerda de uma sentença é a sequência de formas sentenciais que se obtém derivando sempre o símbolo não terminal mais à esquerda. Derivação mais à direita é a sequência de formas sentenciais que se obtém derivando sempre o símbolo não terminal mais à direita. Propriedades da gramática livre de contexto. Gramática sem ciclos. É uma gramática que não possui derivação da forma A deriva A em um ou mais passos. Gramáticas com produção vazia. É uma gramática que possui a produção do tipo A gera vazio. Gramática recursiva à esquerda. É uma gramática que permite a derivação do tipo A, que deriva A vezes alfa em um ou mais passos. Gramática recursiva à direita. É uma gramática que permite a derivação do tipo A, que deriva alfa em um ou mais passos. A recursividade em gramáticas livres de contexto é importante, pois a repetição pode ser construída através da recursão. As produções vazias são também úteis para definir estruturas opcionais da linguagem. Árvore de análise sintática. Uma árvore de análise sintática é uma árvore rotulada cujos nós interiores são rotulados por não terminais, já os nós folha são rotulados por terminais. Os cílios de cada nó interno representam a substituição do não terminal associado em um passo de derivação. É uma representação gráfica da derivação de uma sentença que filtra as escolhas levando em consideração a ordem de substituição, tem como raiz da árvore o não terminal inicial S, nós internos representam não terminais pertencentes a N, nós folhas são terminais em T ou vazio. O nó A pode ter filhos x1, x2, xn, se exigir a regra A, que gera x1, x2 e xn. Enumeração em pré-ordem e pós-ordem.
Uma árvore de derivação pode ser construída de derivações à esquerda ou à direita. Derivações mais à esquerda produzem uma árvore enumerada em pré-ordem, como mostra a figura. Numeração pré-ordem corresponde ao analisador à análise top-down. Enumeração em pós-ordem invertida. Derivações mais à direita produzem uma árvore enumerada em pós-ordem invertida. Enumeração pós-ordem corresponde ao analisador bottom-up, como na figura. Árvore sintática abstrata. Uma árvore de análise sintática contém muito mais informações que o necessário para um compilador gerar código executável. Uma árvore sintática abstrata pode ser entendida como uma representação em forma de árvore de uma notação simplificada. No exemplo, temos a representação em forma de árvore de uma notação simplificada, onde, abre parênteses, 3 mais 4, fecha parênteses, vezes 2, é um caso. O princípio da tradução dirigida por sintaxe estabelece que o significado da sentença está diretamente relacionado à sua estrutura sintática representada na árvore. Assim, a posição que cada token na árvore indica sua relação com os outros tokens reconhecidos. Gramática ambígua. É uma gramática que permite construir mais de uma árvore de derivação para uma mesma sentença. Isso representa um problema para o analisador sintático, pois ela não especifica com precisão a estrutura sintática de um programa. Este problema pode ser comparado aos dos autômatos não determinísticos, onde dois caminhos podem aceitar a mesma cadeia. Porém, a eliminação de ambiguidade não é tão simples como a eliminação de não determinismo em autômatos. Existem duas maneiras. A primeira é estabelecer uma regra que especifique em cada caso ambíguo qual é o caminho correto, isso sem alterar a gramática. Alterar a gramática é uma das segundas maneiras, onde a alteração ocorre para forçar a construção da árvore sintática correta, removendo a ambiguidade. Para tratar o problema de ambiguidade, em gramática são utilizados os conceitos de precedência e associatividade. Eles especificam uma ordem de avaliação dos operadores. Os operadores, com maior procedência, são avaliados primeiro. Operadores com igual precedência são avaliados de acordo com a associatividade, ou seja, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Para tratar essa precedência, primeiro, divide-se os operadores em grupos de igual precedência. Segundo, para cada nível de precedência, introduz-se um não terminal e uma regra gramatical. Para tratar a associatividade dos operadores, cria-se regras gramaticais que serão recursivas à direita ou à esquerda.